tá? Deixa eu mostrar algumas coisas aqui que tem. Não sei se todo mundo conhece aqui, tá? Vamos. Essa parte aqui, né, tranquilo. Algumas coisas novas, tá? Que tem a partir do 18, né? É uma coisa que eu posso controlar aqui a sequência de numeração dos circuitos, tá? Aqui é o disjuntor padrão que ele vai colocar, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui colocar 10 amperes, criar todos os circuitos de iluminação, 10 ou 16, criar todos os circuitos de iluminação, depois vir aqui mudar para 20, criar todos os circuitos de tomada, então já vai estar com esses valores que eu coloquei, tá? Só que ele só vale para os circuitos criados a partir do momento que eu mudei aqui. Esse outro, isso aqui também é muito importante, pessoal. Isso aqui é o tamanho, é a altura padrão de distribuição dos circuitos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu criei lá os circuitos, tá? Só que se eu vier, vamos lá no 3D. Tá, então vamos supor, eu seleciono esse cara aqui, circuito, edit path, olha lá. Eu tenho o, entre aspas, o caminho do circuito. Só que a altura que ele vai usar para fazer a distribuição é aquele valor de 2,75. Então eu sempre recomendo que quando vocês vão trabalhar no tipo, a primeira coisa que vocês vão lá, vão fazer é ir naquele, vir aqui e acertar a altura de distribuição, porque senão essa altura vai ser uma altura errada, tá? Tá, 2,60, então põe 2,60. Eu posso vir aqui agora mudar. Mas imagina eu entrar um por um e ficar fazendo isso, né? Aqui ainda ficou sobrou um trechinho aqui que deu diferença. Então, por exemplo, 2,50, tá? E aqui eu tenho alguns comandos que se eu quiser, eu poderia vir aqui. Por exemplo, eu seleciono ele aqui. Vamos supor que eu tivesse uma caixa, eu posso fazer o caminho que ele vai fazer. Como é um fio muito fino, né, 2,5, 1,5, até 6, normalmente o benefício do quantitativo mais preciso não justifica o tempo que você vai gastar para conseguir isso. Tá? É que você vai gastar reais para economizar centavos, né? Então, eu realmente não acho isso muito relevante, né? Eu estava até conversando com um cara que trabalha na parte de orçamento de construtora, né? E ele falou assim que, ah não, fio 1,5, 2,5 a gente compra rolo de 100 metros. Não me interessa se eu vou gastar 5 ou 10 metros. Eu quero saber se eu vou gastar 5 ou 10 rolos, né? Então, você vê como que muda. Agora, que nem ele falou, ah não, agora um cabo de 240, eu quero saber a metragem mais certa, não posso errar tanto. Né? Então a gente tem que ter muita consciência dessas coisas. Mais alguma coisa aqui nessa parte ah, não, vamos continuar aqui. Eu estava mostrando isso aqui, né? Então, a parte dos ângulos, isso já é antigo. Para saber quais ângulos eu quero usar. Normalmente, para eletroduto flexível, a gente vai trabalhar com qualquer ângulo, né? Porque aí a gente consegue rotear do jeito que quiser. Aqui, pessoal, no template para o Brasil, como a gente trabalha com seção de milímetros quadrados, a temperatura ambiente não vai funcionar. Eu não vou poder, por exemplo, botar aqui, a temperatura média é 40 graus e aí vai ter um derating da capacidade de condução de corrente dos cabos. Infelizmente, isso aí não vai funcionar, tá? Nem a queda de tensão. Então, isso aqui são algumas configurações que não adianta você fazer para um template que já esteja configurado para o brasileiro, né? Para o uso do Brasil. Tá? E aqui, esse é o template que eu normalmente entrego, né? Então, você tem aqui, por exemplo, EPR de cobre, né? Isolamento EPR, cabo de cobre, instalação B1, uma fase. Uma fase é normalmente monopolar ou bipolar, o P é unipolar, né? MP multipolar. Então você vai aqui pela norma e você vai escolher por quê? Porque ele muda as tabelas de amperagem aqui, tá?
Então, e aqui temperatura, normalmente só tem uma temperatura no nosso caso, né? Tá. Aqui então, por exemplo, fator de correção. Esse fator de correção, como eu usei o template em inglês, né, do Reino Unido, ele vem vazio essa tabela. Se você usar um template brasileiro, deleta tudo, deixa um só e deixa, põe 30 graus e põe um fator de correção 1, que aí ele vai funcionar direitinho também, tá? Isso eu descobri faz pouco. Aqui é para dimensionamento do terra. Então aqui eu fiz uma configuração aquela que a partir de 16 milímetros vai ser a bitola mais próxima da metade, né? Da metade para cima, metade ou maior. Então eu fiz o ajuste aqui das correntes. E aqui eu criei alguns tipos de fio, de fiação, né? Então esses aqui, por exemplo, jus aqui é a instalação em leito, que aí é cabos justapostos ou em trifólio, né? Tá? Então a gente tem essas opções. Parte de voltagem, aí tem voltagens aqui. Dá para ter voltagem DC, dá para ter voltagem média tensão, tá? No nosso template da Philipon a gente tem. E aqui eu determino quantos cabos tem, né? Então, por exemplo, monofásico, 2 cabos, né? Ou então monofásico, 3 fases, na verdade é um bifásico, tá? E aí eu vou pôr aqui qual a voltagem fase-fase e voltagem fase-terra, tá? Deveria ser fase neutro, mas enfim, tá? Aqui eu tenho para eletrocalha, os tamanhos de eletrocalha. Aqui eu tenho que pôr todos os tamanhos de eletrocalha, pessoal, que eu pretendo usar, tá? Só que o menor tamanho é 25. Então, por exemplo, se eu quero usar um perfil 38 por 19, não dá para ter a medida exata, tá? Mas errar 6 milímetros não é o fim do mundo, tá? Só que aí eu tenho que saber que eu vou desenhar 38 por 25, só que lá na hora da descrição eu tenho que pôr que ele é 19 por 38, tá? Aqui a mesma coisa. Aqui os tamanhos, né? Então tem o diâmetro interno, diâmetro externo, qual é o raio mínimo de curvatura, tá? Ele vai usar isso automaticamente, tá? E aqui se eu quero que eles fiquem disponíveis ou não na lista, tá? É a mesma coisa que tem nas tubulações, porque eu posso querer, eu não quero usar determinadas bitolas, né? Então você pode tirar. E aqui a parte de cálculo, se eu desligar esse cálculo aqui, ele não vai fazer aquele cálculo que eu tive aqui, que eu tenho aqui, né? De calcular qual é a carga que eu tenho no espaço aqui. Não vai fazer esse cálculo aqui, tá? Se vocês gastarem um tempo aqui, com essas informações aqui, vocês conseguem fazer uma tabela de validação da 5410, tá? De quantos pontos, se a carga atende pelo perímetro, pela área, né? Tá? Então dá para fazer. A gente fez lá na Philipon foi 2014 ou 2015. Até hoje a gente usa a mesma tabela. Se vocês me perguntarem como é que eu fiz, eu não faço a menor ideia. Eu já esqueci completamente. Então é uma coisa assim que eu nem gasto tempo de tentar entender de novo. Eu faço update e deixo. Ou transfiro de um template para o outro para manter a tabela, tá? Não sei se eu comentei no grupo, tá? A Autodesk recomenda que para cada versão nova você recrie o template do zero. É lógico que isso dá muito trabalho, né? Você vai ter um para 18, um para 19. O que a gente faz na Philipon é normalmente a cada 2 anos, né? Então, por exemplo, eu tinha o template do 15, aí a gente passou para o 17. Agora eu estou atualizando. Na verdade, eu fiz uma parcial atualização do 18, mas como eu estou recriando a biblioteca no 18, então eu criei um novo template para o 18, mas normalmente o nosso template do 17 estava indo até o 20 sem problemas. Então, mas o risco de você usar um template velho
numa versão mais nova é que talvez algumas funções novas do Revit não funcionem direito, tá? Por quê? Porque o template antigo não tem as informações certinhas ou configuradas certas.